Graça e paz. Vamos abrir a palavra em Mateus, capítulo 16, verso 21. Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar aos seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Que Deus revele a sua palavra aos nossos corações. A cruz de Cristo exerce um poder, um fascínio sobre nós que cremos na obra de Cristo na cruz do Calvário. Um dos fatos mais lembrados em todo o mundo cristão é a morte do Filho de Deus na cruz do Calvário. Foi na cruz do Calvário que teve iniciação todo e qualquer movimento cristão no mundo. Sem a cruz de Cristo não poderia haver cristianismo. Sem a cruz de Cristo, o homem não poderia ser resgatado do seu estado pecaminoso. Sem a cruz de Cristo, o mundo seria verdadeiramente um caos sem fim. A cruz de Cristo, a cruz do Calvário, é a maior necessidade do homem. Por que foi necessária a morte de Cristo na cruz? Desde então, começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse a Jerusalém, que padecesse muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, que fosse morto e que ao terceiro dia ressuscitasse. Mateus 16, verso 21, foi o texto que o Emerson leu para nós no início. Mais ou menos 6 meses antes da crucificação, Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que lhe era necessário ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Jesus mostrou que lhe era necessário ser morto e ressuscitado também, ressuscitado ao terceiro dia. A cruz de Cristo consistia em uma necessidade para Jesus. Exatamente porque a cruz faz parte do projeto redentor do Pai, do projeto salvador do Filho de Deus. E que, havendo por ele feito a paz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Colossenses capítulo 1, verso 20. Vemos aqui o projeto de Deus, projeto redentor, projeto salvador,
Projeto que tem na base a cruz, e é um projeto que envolve tanto a terra como o céu. A necessidade da cruz está relacionada muito mais comigo do que com Jesus. A cruz tem muito mais a ver com o pecador do que com Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo foi obediente até a morte, e a morte de cruz. Cruz é morte, mas Jesus não tinha morte para morrer. Jesus não tinha pecado, nunca pecou. Jesus não cometeu nenhum pecado, nenhum crime cometeu, não tinha culpa e nem condenação. Portanto, Jesus não tinha morte para morrer. O pecador, sim. Nós, sim. A palavra de Deus afirma que nascemos em pecado, vivemos em pecado, cometemos pecado, somos culpados. Por isso, a nossa sentença, pela justa lei de Deus, é a morte. Somos considerados réus de morte pelo próprio Deus, e não tem como dar um jeitinho na situação do pecador. Não tem como burlar a lei de Deus. Não tem saída para o pecador, nem escapatória. O pecador tem que morrer, porque essa é a sua sentença. O pecador tem que morrer, porque essa é a sua sentença. Cada um morrerá pela sua própria iniquidade. Jeremias, capítulo 31, verso 30. A alma que pecar, essa morrerá. A alma que pecar, essa morrerá. Ezequiel 18, verso 4. A palavra de Deus afirma que todos pecaram. Então, todos estão condenados à morte, e todos precisam morrer. É a situação do pecador. E essa situação inexorável do pecador inspirou o amor de Deus por nós. Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Jesus Cristo aceitou morrer por nós. O Senhor Jesus Cristo foi à cruz morrer por mim e comigo. Jesus foi à cruz pelos pecadores. Na cruz ele morreu pelos pecadores e também com os pecadores. Na cruz o Senhor Jesus fez algo por nós. Ele nos atraiu a si. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim mesmo. Jesus Cristo morreu por mim e comigo na cruz para me salvar. Por causa do seu amor, Jesus morreu por nós, e por causa da sua justiça, ele nos levou a morrer com ele por meio do seu corpo crucificado. Morremos com Cristo, em consequência
do nosso pecado e para o pecado. Jesus Cristo morreu por nós, mas nós também morremos com Ele para o pecado. Do ponto de vista espiritual, nós também morremos com Cristo por meio do corpo crucificado dele. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Deus decidiu a crucificação de Jesus Cristo e os homens executaram, mas Ele, Jesus Cristo, se deixou ser crucificado para me crucificar com Ele. O amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. É o que afirma a palavra de Deus. O perdão de Deus só é oferecido àquele que morreu com Cristo crucificado. Morreu pelo corpo do Senhor. A palavra diz: certamente esta maldade não vos será perdoada até que morrais, diz o Senhor dos Exércitos. Isaías 22, verso 14. Todo aquele que morreu foi justificado do pecado. Esta é uma afirmação do apóstolo Paulo em Romanos 6, verso 7. Jesus estava ciente da crucificação, mais do que ciente. A sua crucificação estava no seu controle soberano. Jesus também cria que o Pai iria ressuscitá-lo ao terceiro dia. Ele mesmo disse: era necessário ser morto e ressuscitado no terceiro dia, disse Jesus. A obra de Deus não parou na cruz, continuou na ressurreição. A ressurreição de Cristo é fundamental para mim. Eu vejo a ressurreição de Cristo como fundamental para mim, porque a ressurreição de Cristo é também a minha ressurreição. A palavra de Deus afirma: Deus nos ressuscitou com Cristo. Eu creio e confesso: Deus me ressuscitou com Cristo. Cristo nos levou a morrer com Ele, e Deus o Pai nos ressuscitou com o seu Filho Jesus Cristo. E a partir da nossa ressurreição com Cristo, Ele está em nós, Ele é a nossa vida, Ele vive em nós. Cristo vive em mim. A obra de Deus na vida de uma pessoa tem duas portas, uma de entrada e outra de saída: a nossa morte com Cristo na cruz e a nossa ressurreição com Cristo. Mediante a nossa morte com Cristo, nós perdemos a nossa vida ímpia, pecadora, pecaminosa, perversa, e por meio da nossa ressurreição com Cristo, nós ganhamos a vida de Cristo, a vida de Deus. Nós temos a vida de Cristo por meio dele que está em nós. Em Cristo, Ele é a nossa vida. Para uma pessoa ser salva, ela precisa chegar a esta experiência com Cristo. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Quem passou
pela morte com Cristo na cruz, também chegou com ele a vida real. E a vida real é esta: não mais eu, mas Cristo vive em mim. Que Deus revele ao nosso coração a necessidade da cruz. Jesus Cristo escolheu o modo que ia morrer. Ele não só escolheu o modo, a maneira de morrer, mas também escolheu a hora. O modo e a hora não dependem do acaso, nem do capricho dos homens. É por isso que o método de pena capital, pena de morte romana, era crucificação na época de Jesus Cristo, e não apedrejamento ou outra pena de morte qualquer. Foi por isso que Jesus não viveu nem morreu em outro império anterior ao romano ou posterior. Jesus Cristo não veio para morrer enforcado na cadeira elétrica ou com uma injeção letal. Em vez disso, ele veio para morrer e morrer crucificado. Eu creio que até a forma, a maneira, o modo da morte com a qual Cristo morreu estava no seu projeto salvador desde antes de vir a este mundo. Deus controla tudo, por mais embasbacados que possamos ficar. Eu vou dar 3 textos aos irmãos, que são textos que mostram o controle de Cristo em tudo. Tem gente que acha que Jesus morreu crucificado por uma coincidência, mas poderia ter morrido de outra maneira. Eu não vejo assim. Eu vejo que a cruz já estava no programa dele, a maneira. Jesus, ele controla tudo, sabe tudo. Cristo é Deus. E estes textos que vamos ouvir agora, eles falam disso. Se estiver acontecendo alguma coisa com você, fique sabendo que está tudo dentro do controle de Deus. Não tem nada que esteja acontecendo com você que Deus não saiba. Nada. Lucas, capítulo 22, verso 10. Então lhes explicou Jesus: ao entrardes na cidade, encontrareis um homem com um cântaro de água, segui-o até a casa em que ele entrar. Mateus 21, verso 2. Ide à aldeia que aí está diante de vós, e logo achareis presa uma jumenta, e com ela um jumentinho. Despendei-a e trazei-mos.
Mateus 17, verso 27. Mas, para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, e o primeiro peixe que fisgar, tira-o, e abrindo-lhe a boca, acharás um estáter. Toma-o e entrega-lhes por mim e por ti. 3 situações que revelam o absoluto controle de Cristo sobre todas as coisas, até dos detalhes. Jesus estava longe desses locais mencionados nos textos. Mesmo assim, ele disse aos seus discípulos o que estava acontecendo nesses locais e o que iria acontecer quando os discípulos chegassem a esses locais. Ele sabia o que iria acontecer em detalhes, no momento em que os discípulos chegassem a esses locais. No caso do primeiro texto, Jesus sabia que alguém estaria passando com um vaso na cabeça e que entraria na casa previamente escolhida. Fantástico. Jesus sabia. Tem mais. Jesus precisava de um jumentinho para a sua entrada em Jerusalém e manda 2 discípulos entrarem na aldeia e lá achariam presa uma jumenta e com ela um jumentinho, e deveriam desprendê-la e levar-lhe. Quem colocou ali aqueles animais? E como Jesus soube? Mas ainda não acabou. Jesus mandou Pedro ir ao mar, lançar um anzol, e o primeiro peixe que ele fisgasse acharia um estáter, moeda grega de prata, equivalente a 4 dracmas, o suficiente para ambos. Até mesmo as coisas triviais e aparentemente insignificantes, como a morte de um pardal, Jesus diz que nenhum deles cai na terra sem o prévio consentimento de Deus. Ora, esses fatos não são meras predições, premonições, paranormalidade, conhecimentos do sobrenatural, mas uma nítida mensagem que Jesus sabe tudo e cuida dos detalhes, que nada foge do seu controle. O cosmos, as estrelas, as galáxias não estão aleatoriamente espalhadas por aí. Tem um Deus competente que cuida de tudo e cuida também de cada regenerado em particular. Deus cuida de tudo, e do filho dele, do regenerado, do nascido de novo, ele cuida particularmente de cada um.
Nada foge do controle de Deus, nem Satanás, nem o pecado, nem as maldades, nem tribulações, angústia, perseguições, morte ou qualquer outra coisa. Irmãos, creiam, porque é assim. Você vai sair daqui hoje entendendo que está tudo bem com você. Está tudo no controle de Deus. Deus já sabia. Deus sabe todas as coisas antecipadamente. Ele controla todas as coisas. Deus já sabia que você estaria aqui hoje, que alguém não estaria aqui, que você estaria aqui, que você viria aqui. E ainda, o que é mais maravilhoso é que Ele está em nós. Cristo, a partir da nossa morte e ressurreição com Ele está em nós, controlando tudo. O que você vai fazer daqui a pouco? Jesus já sabe. Você vai sair daqui, você não sabe. Você pode ter uma previsão. Eu vou jantar. Pode ser que você não jante. Pode ser que você nem chegue em casa hoje. Mas Jesus já sabe o que vai acontecer quando você chegar em casa. Então, diante de um fato, por acaso chegou em casa, aconteceu alguma coisa, não fique tão embasbacado. O que você vai fazer daqui um pouco, Jesus já sabe. E mais do que isso, irmãos, Ele tem o controle. Deus não tem improviso. Ele tem calculado tudo. Todos os atos de Deus foram calculados por Ele. Não há surpresa para um Deus onisciente. O que Deus pretende, Ele já decretou. O que Ele permite, Ele já previu. E a cruz, eu creio que está dentro desse aspecto. Atos capítulo 2, verso 23. A cruz não foi um acaso. A cruz, creio eu, estava prevista, porque um Deus que sabe de tudo, também sabia da cruz, da crucificação, da maneira como Ele iria morrer. Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos. Viram aí? Vamos ler aquele texto bem conhecido dos irmãos, João 12, verso 32 e 33. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Isto dizia, significando de que gênero de morte estava para morrer. Jesus está se referindo à crucificação. Ele não diz com
com essas palavras, mas ele está se referindo ao tipo de morte, ao gênero de morte, que ele já sabia qual era o modo de morte, antecipadamente, que era a cruz. Tanto a morte, como o gênero de morte que havia de morrer, foi decidido por Deus antes da criação, bem como a nossa atração no corpo de Cristo e a nossa morte com Cristo também na cruz. Porque fica meio esquisito, né? Deus sabia que iria morrer. Ele é o Cordeiro de Deus que morreu desde antes da fundação do mundo. Desde a fundação do mundo. Mas a coisa ainda vai mais longe do que desde a fundação do mundo, porque a palavra diz que o sangue de Jesus era conhecido desde antes dos tempos, antes de qualquer coisa. Então, você acha que Jesus sabia que iria morrer, mas não sabia de que maneira. Que ele escolheu morrer para nos salvar, mas não escolheu a maneira de morrer. Então eu creio que a cruz também estava prevista. Alguém já disse que antes de qualquer coisa Deus disse: haja cruz. Haja cruz. A nossa ressurreição com Cristo e Cristo em nós vivendo a sua vida também estava prevista no projeto de Deus. Também estava previsto a morte de Cristo, a maneira como ele iria morrer, crucificação, a nossa crucificação com ele, a nossa ressurreição com ele, e Cristo viver em nós a sua vida justa e santa. Estava tudo previsto, determinado por Deus. Cristo em nós, este é o alvo maior de Deus. Satanás, os romanos, os judeus, o povão, Barrabás, Judas, foram todos instrumentos para a execução do projeto de Deus. Tudo era muito evidente para Jesus Cristo. A cruz não era para Jesus um assombro, ainda que o perturbasse. João 12, verso 27. Agora está angustiada a minha alma. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mas precisamente com este propósito vim para esta hora. Perceberam? Jesus não estava assombrado, com medo, mas a cruz o perturbava, porque o momento estava chegando, a hora determinada por Deus em que ele deveria entregar a sua vida. No versículo 27, né? Porque depois no versículo 32, alguns versículos depois, ele já está dizendo o gênero da morte que ele iria morrer, que era sendo levantado da terra. É uma referência à sua crucificação. Deus estava por trás de cada detalhe da cruz. Mateus 26, versículo 54.
Como, pois, se cumpririam as Escrituras, segundo as quais assim deve suceder? Vejam aqui. Como, pois, se cumpririam as Escrituras que dizem que assim convém que aconteça? A palavra de Deus diz que assim convém que aconteça. Assim o quê? A crucificação de Jesus, a nossa atração, a nossa morte, a ressurreição de Cristo, a nossa ressurreição com Cristo, Ele vivendo em nós. O capítulo 53 de Isaías descreve os pormenores da cruz do Calvário. Só falta mesmo a palavra cruz, mas todos os detalhes, desde quando ele foi levantado até o sepultamento, está tudo ali. Em casa você leia o capítulo 53 de Isaías. Leia com atenção. Leia várias vezes. E você vai observar que a obra da cruz, o sacrifício de Cristo, está detalhado ali. Só falta mesmo a palavra crucificação. Só falta a palavra cruz. Jesus comentou antecipadamente do seu levantamento da terra na cruz. Jesus, ele comentava sobre a morte dele, a cruz, ele falava disso. E Jesus comentou antecipadamente do seu levantamento da terra. Logo no início do seu ministério, ele diz assim: e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Na metade do seu ministério, quando ele falou da libertação que ele iria realizar, ele reafirma: quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas isto falo como meu Pai me ensinou. E no final da carreira, ele foi enfático: e eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim mesmo. E dizia isto significando de que morte havia de morrer. Não podemos nada contra a verdade. Ficar contra a verdade de Deus é bater contra a rocha firme, é dar murro em ponta de faca. Eu não vou contra a verdade de Deus, eu sou a favor dela. Por isso que estou aqui afirmando e reafirmando a palavra de Deus. Fique também a favor da verdade e receba toda a verdade de Deus em seu coração. E esta verdade vai operar em você o que a palavra de Deus está dizendo e afirmando.